Apresentação: Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. A gente fala agora de saúde. A dengue e a chikungunya, a gente sabe, são doenças virais transmitidas por mosquitos que atingem milhões de pessoas em todo o mundo. Além dos sintomas característicos como febre alta, fadiga, erupções cutâneas, essas doenças também causam dores intensas nas articulações e nos músculos. Embora muitas vezes subestimada, a dor é um aspecto crucial a ser considerado no cuidado de tais enfermidades. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o médico especialista em anestesiologia, acupuntura e algologia, Walter Viterbo, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Dr. Walter. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes da rádio, a bancada. Que honra estar aqui com vocês. Pois é, o senhor como algologista, ou seja, especialista no diagnóstico, tratamento da dor do paciente, por que essas doenças como a dengue e a chikungunya causam tantas dores e particularmente dores articulares, né? Perfeito. Infelizmente, a gente escuta que essas doenças, elas são culpa de quem está próximo, às vezes até do vizinho. Então, para iniciar esse assunto, a gente chama atenção que a água parada, que o pneu, que o lixo, esse é o que faz a morada do mosquito. Isso pode ser evitado por você e por seu vizinho, que às vezes o seu vizinho é quem faz o mosquito morder ele e você também. Então a primeira coisa que eu entendo que é de utilidade pública é que essa é uma doença que depende diretamente da higiene, da limpeza, do cuidado. Porque se o mosquito não tiver como proliferar, ele não vem lhe morder. Então a gente chama atenção que é possível cada um fazer sua parte, fiscalizar e até denunciar. É sempre bom bater quem nessa estiver tecla, próximo, né, é o pneu, é o lixo, é onde tiver uma água parada. Esse mosquito ele vai ter exatamente o local para ele se ampliar na sua reprodução. Então, a primeira situação que a gente tem que chamar a atenção é essa. Claro. Agora, assim, como é que um pequeno mosquito pode derrotar um país, como aconteceu em outras épocas, agora menos, mas a gente escutava isso. Olha, um mosquito não pode derrotar um país. E a gente teve algumas épocas de epidemia mesmo, em que todo mundo conhecia alguém ou sofreu por um zika, por dengue, por chikungunya, né? Elas são chamadas de arboviroses. E apesar de ser um pequeno mosquito, essa doença, né, essa transmissão, ela causa na pessoa uma sensação assim, de dores, principalmente como se você tivesse atingido por um vírus, por uma gripe, né? E aí aquela sensação do corpo da dor, ela tem justificativas. Uma delas é, após essa transmissão, o corpo vai de alguma forma criar situações de imunidade, vai criar uma guerra, né? Como aconteceu com o Covid. É uma luta entre aquele invasor e seu sistema de defesa, chamado de imunidade. Normalmente, nesse início, o invasor vence e depois o corpo é capaz de se recuperar, né? Chamar a atenção que não se deve utilizar medicações como aspirina ou outras que possam gerar sangramento, porque essas são doenças que estão relacionadas também com relação à parte de sangramento. Então, existem riscos, né? Quando elas são mais graves, as suas formas geram situações de sangramento que o paciente precisa ser internado e pode realmente correr o risco de vida. Mas o que a gente veio falar aqui foi sobre dores, né? Como é que isso causa dores? Infelizmente, a gente tem visto, né, e lá no consultório, nos últimos 3 anos, a gente percebeu, principalmente a chikungunya, deve ter havido algum tipo de mutação, que isso não foi identificado, mas na clínica, na ponta, a gente vê isso. As pessoas que foram atingidas, que foram contaminadas por essa doença, elas demonstraram mais tempo de dor e dores mais resistentes ao tratamento. Então, algumas pessoas já foram cometidas mais de uma vez, né? E elas vieram tratar, olha, eu tenho uma dor aqui no punho, principalmente no cotovelo, eventualmente no joelho e até no tornozelo. A do cotovelo e do punho foram mais frequentes na nossa estatística. E o que nós percebemos no ano passado é que essas dores elas foram muito mais difíceis de serem tratadas. Apesar de todas as técnicas utilizadas, tanto medicamentosa como não medicamentosa, né, a gente consegue contemplar lá no nosso consultório a medicina chinesa, que é a acupuntura, né, e toda a sua linha de medicina tradicional chinesa, mas a algologia, que é a clínica da dor, onde são feitos procedimentos anestésicos, bloqueios, ou mesmo a prescrição de medicações analgésicas. E a gente percebeu, né, não só eu, como outros colegas também que trabalham lá conosco, que alguns pacientes demonstravam que tinham mais dificuldade na melhora dos seus sintomas de dores. Isso a gente não identificou na estatística, procurei até um colega epidemiologista para ver, não foi identificado, mas assim, na clínica a gente percebeu que estava pior, né? Principalmente da chikungunya. E a gente tem pacientes que foram acometidos há mais de 2 anos
e ainda eventualmente sente dores. Quando tem o frio piora, quando faz uma atividade, quando pega um peso piora, quando toma um impacto, alguma coisa piora, mas ela só atribui a única questão ter sido acometida pela chikungunya. Agora, deixa eu te perguntar, por serem doenças infectadas, provocadas por vírus, e me corrija se eu estiver errado, tem sempre um ciclo, não é verdade? A pessoa acaba tendo que se submeter mesmo a esse ciclo viral, ou seja, dura uma semana, ou sei lá que tempo especificamente, e sofrendo com as dores. Essas dores que são agudas, não é? No momento que a pessoa está doente, elas podem se tornar crônicas? Então, primeiro foi bom você falar uma coisa importante. Quando a gente fala em dor aguda e dor crônica, as pessoas entendem que é intensidade, e não é. Dor aguda e crônica é exatamente como você colocou, é cronologia. Uma dor aguda é aquela que dura até 90 dias. Se essa dor passa de 90 dias, ela é entendida, classificada como uma dor crônica. E isso muda completamente o tratamento, porque uma dor crônica, o corpo cria um aprendizado de interpretação da dor diferente. E você passa a ter duas doenças. A doença e tratar a interpretação dessa dor como doença. Então, normalmente, a dor do tempo da infecção ela é curta. Ela é uma dor aguda. Porém, as consequências dessa contaminação é que ficam crônicas. Então, como eu falei, tem paciente que teve o pico durante 5, 7 dias, aquele pico de dor tratado, normalmente com analgésico, e depois de 8 meses, 6 meses, 1 ano, ele apresenta essa dor de novo. Então, há uma cronificação dessa dor aguda e essa dor ela permanece por mais de 90 dias, às vezes. E isso é uma dor crônica onde a gente precisa realmente tratar, já inclusive de outras formas medicamentosas, com mais medicações adjuvantes, que não eram utilizadas só no início, quando ele tem o pico da infecção. Mesmo não estando mais doente, então? Então, é como se fosse uma consequência. Vou dar o exemplo do Covid. A pessoa tem um Covid e depois ela sai sem sentir cheiro, sem sentir gosto, sentindo dor, respirando mal, a parte intelectual sem conseguir marcar as pessoas, sem conseguir ter uma boa memória, cabelo caindo. Então você tem a doença e depois você tem as consequências dessa doença, que são tratamentos diferentes, que são consequências diferentes do primeiro momento. Agora, pelo que se tem de estudo até agora feito sobre a chikungunya, principalmente, acho que causa mais dores, né? Dá para associar a ocorrência da virose com algum fator individual, uma predisposição para dores articulares ou, enfim, alguma característica mais pessoal que, cruzado com o encontro com o vírus, dá essa dor prolongada? Excelente pergunta, Ernesto. Quando a pessoa já tem dores, claro que vai ser pior. Então vamos citar o exemplo do cara que tem fibromialgia. Um paciente com fibromialgia, que é uma doença onde ele tem uma interpretação aumentada da dor, onde tudo nele é mais difícil de ser tratado que a pessoa que não tem fibromialgia. Uma pessoa dessa que é acometida, por uma arbovirose, principalmente a chikungunya, é muito mais difícil de tratar, muito mais lento. Uma pessoa jovem, doutor Walter, que ainda não teve nenhuma manifestação nem de artrite, nem de artrose, nem de fibromialgia ou coisa parecida, e a gente ouve relatos até de colegas nossos que menos idade, mas com chikungunya também tiveram um período longo de sofrimento para voltar ao normal, deu trabalho. O que pode explicar isso? Ainda é um mistério. Não existem assim, explicações científicas que demonstrem por que essas pessoas cursam tanto tempo depois com a mesma dor. Porque o paciente fala assim, olha, fiquei bom. Passa 3 meses e volta. É a mesma dor, doutor. Eu não fiz nada novo. E agora é no joelho. E agora é no meu cotovelo. E agora é no meu punho. Então, assim, provavelmente são inflamações. Essas inflamações, como a gente vê na reumatologia, as artrites principalmente, elas têm ciclos. Ela tem um momento que ela fica boa, mas ela tem a recidiva. Então, muito provavelmente tem alguma coisa a ver com essa questão da imunidade mesmo, a questão do imunológico desse paciente que foi atingido por esse vírus e essa recorrência. Fator idade influencia? Não temos visto, mas é claro que naturalmente os jovens têm mais saúde e tendem a ter menos problemas. E infelizmente os idosos, por ter mais comorbidades, tendem a ter vamos dizer assim, mais dificuldade em tratar. Agora, a dor, ela para se tornar crônica, é unicamente porque não foi tratada adequadamente ou tem casos em que, de fato, o paciente vai ter que conviver com isso para o resto da vida? E aí eu falo, não necessariamente problemas provocados por uma dengue ou uma chikungunya, mas, por exemplo, uma artrose, ou quem sofre de... O joelho podre, por exemplo. Estão legislando em causa própria aqui, nós dois. Ou dores na base da coluna, porque tem ali uma coluna já comprometida. Tem como resolver mesmo assim? Então vamos lá, mais excelente pergunta. É claro que sempre a prevenção, o tratamento mais precoce, o quanto mais rápido você tratar uma dor,
menos trabalho você vai ter com ela, né? Isso é comprovado, e eu citei no início da entrevista, que quando a dor passa da classificação de aguda, ou seja, a partir de 90 dias, para a dor crônica, existe toda uma mudança na conduta. Se enxerga que aquela dor crônica ela agora virou uma segunda doença da pessoa, porque o corpo se modifica e passa a interpretar aquela dor de forma ruim. Então, existem embasamentos científicos mostrando, por exemplo, que uma ressonância num paciente com dor crônica mostra que em determinadas áreas do cérebro existe uma redução física dessa percepção dessa área. Porque isso aí é uma adaptação que o corpo vai fazendo, infelizmente negativa, e essa dor crônica ela torna-se um segundo problema. Agora, um assunto que é especialidade sua, doutor Walter, além da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, o recurso a fármacos mesmo, a drogas, especialmente os opiáceos, são drogas muito eficientes para conter as dores e ninguém consegue ter uma vida normal, né, sentindo dor o tempo inteiro, mas esse tipo de paciente acometido de dor crônica, quando é necessário prescrever esse tipo de medicamento, há sempre o risco também de criar uma dependência química dessa droga que parece ter um efeito milagroso. Vamos lá. Quando a gente fala de opioide, que é o que você citou, e aí para o público entender, vamos falar alguns nomes, né? O tramadol, a codeína, a morfina, a metadona, oxycontin, tapentadol, são medicações, né, descritas e utilizadas como analgésicos importantes. O fentanil, né, que a gente utiliza na anestesiologia, seria, vamos dizer, o topo máximo de potência. Nos Estados Unidos, existe hoje a crise do opioide. Recentemente eu dei uma palestra falando sobre exatamente isso, onde lá está se usando demais, mas infelizmente aqui está se usando de menos ainda. Então, nos Estados Unidos, está tendo mais morte por opioide do que por acidente de trânsito, o que é um absurdo. Estão se vendendo em farmácia, né, medicações, os jovens estão usando antes da necessidade, e os próprios pacientes que utilizaram para tratar a dor e criaram dependência, e hoje é chamado de crise do opioide. Infelizmente, no Brasil é o contrário. Não existe ainda uma cultura da prescrição, nem do uso próprio, até porque o paciente precisa da receita para comprar, né? Então, assim, nem tanto, nem tão pouco. A medicação, ela está descrita em bula, algumas que pode causar dependência. Mas não por isso, toda vez que você tomar um opioide, você vai ficar dependente. Então, depende da quantidade, né? E do tempo, da sua própria predisposição. Então, assim, o que a gente diz é nem tanto, nem tão pouco. Ouça seu médico, ele vai saber. Agora, viver com dor não é bom para ninguém. Então, assim, o opioide bem indicado é um dos melhores medicamentos. Eu vou até abrir um parênteses, já que você puxou aí a ação do opioide, que é o canabidiol, né? O canabidiol hoje é outro grande tema de discussão. E a gente descobriu, a medicina descobriu que existe o sistema opioide e existe o sistema endocannabinoide. Então, os dois são sistemas que existem no nosso corpo, e essas medicações, quando utilizadas, elas vão estimular a produção de analgesia. Então, assim, toda vez que eu prescrever canabidiol, a pessoa vai se viciar em maconha? Não. Maconha é uma coisa. Uso recreativo. Canabidiol é uma medicação. Assim como o opioide veio do ópio, da heroína. Ninguém fala mais nisso, mas todo mundo toma um tramal, todo mundo toma uma medicação opioide sem nenhum problema. Então, assim, primeiro, desmistificar. O canabidiol é outra linha de tratamento que está chegando, que tem embasamento, que tem regras, que tem a agência da vigilância sanitária tomando conta. Não o médico tem que prescrever, mas, assim, é muito bom ter de que bem indicado. E esse risco da dependência deve ser a última coisa que o paciente com dor deve pensar. Eu tenho visto, assim, pacientes muito idosos, 70, 80, 90 anos, e que cabe a prescrição, que já usou de tudo. Inclusive, esse canabidiol deve ser utilizado quando nada mais está funcionando, não como primeira droga de entrada. E o paciente chega para mim, meu filho não deixou eu tomar. Isso por quê? Porque disse que eu vou ficar viciada. Mas me diga uma coisa, a senhora prefere estar viciada em dor aos 80 anos ou usar uma medicação bem prescrita que não vai dar vício, mas vai diminuir sua dor? Então, às vezes, a gente precisa desmistificar também aquilo que você colocou. Toda medicação, se você for ler a bula da dipirona, ela tem 3 páginas, você não toma dipirona. Se for ler qualquer bula, você não usa o remédio. Toma. Né? Sai correndo. Aliás, eu vou agora fazer uma homenagem aqui ao meu professor de farmacologia, que Deus o tenha, o Dr. Penildo Silva, que ele dizia o seguinte: a diferença entre a droga e o veneno, a droga que cura e o veneno, é a dose. Porque se você der na dose certa, você está curando. Na dose errada, você está matando. E ele dizia, se fosse bom, o nome era droga. E aí ele conclui, né? Se não fizer mal, bem não fará. Um remédio que não tem efeito colateral, também não vai adiantar nada. Porque o nome é droga, ele tem que ter. Agora, onde é que está a dose? A dose é que é. Se você estudou que aquela dose ali consegue o melhor efeito positivo com o menor efeito colateral, você utilizou bem aquela droga. E a acupuntura, Dr. Walter? A acupuntura, ela... uma medicina chinesa, não é, milenar,
que ainda provoca polêmica. Eu acho que, não me corrija se eu estiver errado, mas não sei se a medicina reconhece a acupuntura como uma técnica terapêutica reconhecida e tudo mais. Ela pode ser utilizada para cuidar da dor, para tratar a dor unicamente, ou tem que ser associada com outras terapias? Vamos lá. Primeiro, uma medicina que tem mais de 2.000 anos, ela tem que ter um embasamento para sobreviver. Se ela tem mais de 2.000 anos, certamente ela tem benefícios, senão ela já teria ficado proscrita. O Conselho Federal de Medicina reconheceu em 1995 como especialidade médica. Desde então, os médicos fazem os mesmos cursos que outras especialidades, conquistam o mesmo título pelo mesmo caminho através das sociedades e são certificados para serem especialistas, né? Registrar no Conselho o título de especialista. Essa medicina, ela tem sim a possibilidade de ser ao mesmo tempo ou separada. Por isso que a gente chama às vezes de uma medicina complementar ou uma medicina alternativa. Quando é que ela é complementar? É quando, além do que eu estou usando de medicações, eu também vou inserir agulhas, também vou utilizar todas as técnicas, a moxa, a ventosa, a eletroterapia, o que for necessário, conveniente para aquele paciente. E quando é que ela realmente é alternativa? É quando ela é única. Então, eu estou indo tratar estresse. Eu não vou usar nada além da acupuntura. O paciente melhora o sono, melhora a ansiedade, melhora o relacionamento, melhora o intestino, melhora a pele, somente com a acupuntura. Mas como isso é mágica? Não, é bem simples, é como acender uma lâmpada, onde aquele interruptor ali é a agulha, os nervos são os fios e o cérebro é essa lâmpada aí. Quando a gente coloca uma agulha na pele, o corpo entende que está sendo furado e vai produzir, em resposta a esse estímulo, a liberação de neurotransmissores para a gente se sentir melhor e sentir menos dor. Então a gente estimula o tratamento da dor através desses pequenos estímulos localizados na pele. E a produção desses neurotransmissores, principalmente a endorfina, né, vão deixar a pessoa mais tranquila, mais relaxada e com menos dores. E ela funciona também como local. Então, se eu tenho, por exemplo, um joelho com artrite, com artrose, a inserção de agulhas naquele joelho, ela vai ter uma ação local, porque ela vai produzir uma inflamação e o corpo vai ser estimulado a renovar aquelas células e vai ainda mandar o estímulo para a ação central. Então, a acupuntura, como o nome diz, a acupuntura, passagem pela pele com agulhas, que estimula o corpo a produzir substâncias naturais que vão deixar a gente mais relaxado e com menos dores. E não necessariamente na região onde está havendo a dor. Não necessariamente. Essas agulhas, elas são colocadas em pontos os mais variados, não? Vamos lá. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, eu escutei uma vez um professor chinês falou assim, olha, quando alguém coloca um ponto onde dói, ele não sabe o que está fazendo. Aqui dói, bota uma agulha, isso não é acupuntura, isso é botador de agulha. Não necessariamente a acupuntura é colocar a agulha onde dói. A acupuntura é mover o Qi. O Qi é energia, é estimular o fluxo suave desse Qi. Então, a saúde é como se fosse esse fluxo normal. O trânsito, deu engarrafamento, é doença. Então, na medicina chinesa, quando esse fluxo está, de alguma forma, estagnado ou parado, a doença está ali. E existem os pontos locais, adjacentes e à distância para mover esse Qi. É claro que, no caso do joelho que está doendo, você pode complementar naquele lugar. Mas, por exemplo, existem pessoas que não deixam nem tocar no joelho, que está no momento de inflamação, está no artrite, tem infecção. Você não vai tratar por ali. E você vai fazer pelo outro joelho, para que o cérebro entenda que os joelhos precisam ser melhorados. E mais outros pontos no corpo para mover esse fluxo suave do Qi. Para a gente encerrar, Dr. Walter, pessoas que, por mais que possam ser predispostas à dor, tem como prevenir? Tem como não ter dor, mesmo com o avanço da idade? Meio difícil, né? Primeiro, entender que a dor é um sinal. A dor é positivo. A dor está dizendo no exterior que algo de interior está em desarmonia, está desagregado. Então, a dor não deve ser mascarada. Claro que ela deve ser prevista e deve ser tratada. Então, vou dar um exemplo. Vamos fazer uma cirurgia cardíaca. Eu, como anestesista, vejo abrir aqui o tórax, um corte nesse externo. É claro que após a anestesia ele vai sentir dor. Eu não vou esperar ele acordar e dizer, ai, tá doendo. A gente já vai agir previamente durante a anestesia, para quando ele acordar a gente já está utilizando, inclusive, a própria xilocarina no local e mais os opioides venosos para que ele não sinta dor. Se eu tenho um paciente com fibromialgia, ele tem um perfil, eu já sei que ele vai sentir aquelas dores, então a gente vai utilizar aquelas medicações. Paciente com artrite, com artrose. Então, assim, a dor, ela deve ser entendida que é um sinal positivo mostrando que algo está de errado. Agora, permanecer com dor, você passa a ter dois problemas, como eu citei. A aguda vira crônica e dá muito mais trabalho. Então, sentiu dor, procure o médico da sua confiança, para que ele trate o mais precoce possível. Tá dado o recado, falado. Muito obrigado, Dr. Walter Viterbo, que é especialista em anestesiologia, acupuntura, algologia, dando essa aula pra gente aqui, para, na melhor das hipóteses, a gente não ter dor, não é? É tudo que a gente deseja.
Doutor Walter, muito obrigado mais uma vez e um bom dia. Até uma próxima. Agradeço, um bom dia a todos. Agora, 9 minutos para as 8 na tarde FM.